Cultura, educação e entretenimento, a fórmula perfeita para o seu sábado. Esse é o Tempo Cultural. No programa de hoje vamos falar sobre os grandes desafios na área de educação. Cuidar de 600 mil alunos em todo o estado de Goiás. Essa é a tarefa do atual secretário de Educação do estado, Tiago Peixoto. Onde o diretor é qualificado, é capacitado, é competente, a escola vive uma realidade muito positiva. Então nós decidimos criar critérios novos para a escolha desses diretores. Enfim, são muitos avanços nesse aspecto, mas a reforma educacional que vai ser apresentada em agosto ela vai trazer outros 20 pontos que vão ser discutidos com a sociedade de uma forma geral. Discutir os avanços realizados e também trocar uma ideia sobre as principais mudanças necessárias para melhorar a educação. O programa vai para um rápido intervalo e volta já. Valorize seu ambiente com a Rodrigues Forros. Instalação de forros, PVC, isopor e divisórias. Pagamento facilitado, profissionais qualificados e garantia de 5 anos na montagem. Rodrigues Forros. Fone 3271-6426. Quem é profissional, compra seus equipamentos e acessórios na Profissional Câmeras. Toda a linha para estúdio fotográfico. Câmeras, lentes, flashes, mochilas e diversos acessórios. A mais completa no segmento. Assistência técnica com mais de 30 anos de experiência. Profissional Câmeras. Quem é profissional, passa aqui. Fone 3213-3615. O Tempo Cultural conversou com o secretário de Educação do Estado, Tiago Peixoto, que falou não apenas sobre a modernização da educação para os alunos, mas também reforçou seu compromisso com todos os professores. Confira! O nosso professor nota 10 de hoje é um político ligado a questões educacionais, um técnico que foi convidado pelo governador Marconi Perillo por suas ideias para assumir uma das mais importantes pastas do governo e, por que não, uma das mais complexas. Falo com o deputado e secretário de Educação do Estado, Tiago Peixoto. E para começar o nosso bate-papo de hoje, gostaríamos de saber quais propostas que são apresentadas pela reforma da educação do Estado têm recebido destaque nacional hoje. Até mesmo o próprio ministro da Educação falou que está impressionado com o que tem sido feito no Estado. Olha, existe um grande desafio nosso aqui da Secretaria, do governo, do governador Marconi Perillo, de transformar a educação de Goiás. Nós temos índices hoje educacionais que nos assustam muito. 95% dos alunos que terminam o ensino médio em Goiás, na escola pública goiana, terminam sem o conhecimento básico em matemática. Quase 70% terminam sem o conhecimento básico em língua portuguesa. Esses são dados que mostram que nós temos um desafio muito grande para transformar a nossa educação. E as mudanças apresentadas pela Secretaria, elas são mudanças que vêm modernizar a máquina pública e que vêm atender, de fato, o lugar mais importante de toda a educação, que é a escola, que é a sala de aula. Nós tivemos alguns avanços importantes nos últimos meses e nós vamos apresentar agora em agosto as diretrizes de uma grande reforma educacional. Primeiro vamos aos pontos de avanços que nós entendemos que nós tivemos nos últimos meses. Eleição, ou melhor, uma grande melhora do processo de escolha dos diretores das escolas. Onde o diretor é qualificado, é capacitado, é competente, a escola vive uma realidade muito positiva. Então nós decidimos criar critérios novos para a escolha desses diretores. Enfim, são muitos avanços nesse aspecto, mas a reforma educacional que vai ser apresentada em agosto ela vai trazer outros 20 pontos que vão ser discutidos com a sociedade de uma forma geral. Nós vamos visitar todas as regionais, todas as subsecretarias do nosso estado, apresentando as diretrizes da reforma, colhendo sugestões para que Goiás tenha um plano muito consistente, muito sólido para transformar a nossa educação.
Secretário, como o senhor acabou de falar, 20 pontos em uma reforma. Mas qual seria o objetivo principal da reforma da educação no Estado? Olha, o diferencial da nossa reforma é exatamente esse. Foi o que o ministro da Educação gostou muito. Porque, por exemplo, existem boas coisas ocorrendo no país inteiro, mas falta um plano consistente. Então, o que nós fizemos? Nós fomos descobrir o que o Ceará fazia de melhor e se era adaptável ao nosso Estado. O que Pernambuco fazia de melhor e era adaptável ao nosso Estado. Santa Catarina, enfim, o que acontecia no nosso país de melhor nessa área educacional, mas sempre de forma isolada. Então, nós pegamos as melhores práticas do país, inclusive boas ideias de Goiás, e criamos um plano consistente. Então, nosso diferencial é ser algo que atende toda a educação. Não é uma ação ou outra, é ser um plano consistente que vai atender toda a nossa educação. Foi o que chamou a atenção especial do ministro Fernando Haddad. E hoje, quais as principais dificuldades enfrentadas para que esses avanços possam se concretizar? Olha, a mudança, quando ela chega, ela gera desconforto, né? Então, existia um status quo, existia uma calmaria na nossa educação, mas essa calmaria estava gerando resultados ruins. Então, quando você chega com a mudança, ela gera desconforto, ela incomoda. Então, nós temos que comunicar isso bem, explicar que tudo que está sendo feito aqui é para o melhor dos nossos 600 mil alunos. Quando o governador me convidou para ser secretário, não foi para simplesmente assumir uma pasta, foi para ser, junto com ele, responsável pelos 600 mil alunos do estado de Goiás, da próxima geração dos goianos. Então, as mudanças são necessárias, geram incômodos, geram desconforto, mas elas vão acontecer. O que não pode é a gente conviver com índices tão ruins como nós tínhamos em Goiás nos últimos anos. É por uma causa que nós temos que mudar, é por uma urgência que nós temos em Goiás, que é de transformar a nossa educação. A questão do piso salarial sempre foi um motivo de descontentamento geral para a categoria de professores. Que medidas têm sido tomadas para diminuir esse descontentamento? Tá, 2 pontos fundamentais. Primeiro, aproveitar a oportunidade para reforçar que em Goiás o governador Marconi Perillo tem um compromisso muito grande em pagar o piso dos professores. Um compromisso até maior. Ele tem um compromisso de pagar além do piso dos professores. Nós só não conseguimos fazer isso agora por uma dificuldade financeira muito grande que o Estado vive. Para você ter uma ideia, tá? Isso custaria ao Estado 500 milhões de reais ano. Eu precisaria de todo o orçamento da Secretaria só para pagar o piso. 100% do orçamento. Então, o que isso quer dizer? Para mim pagar o piso hoje, eu não poderia ter merenda nas escolas, transporte, enfim, hoje nós não temos condições financeiras de pagar o piso. Mas nós estamos fazendo o quê? O programa Reconhecer, ele até colabora nesse sentido. Porque qual o problema que nós temos aqui hoje? 90% do meu orçamento é gasto com folha de pagamento. E, como eu disse aqui, nós tínhamos muitos professores, metade dos nossos professores, quase metade, fora da sala de aula. Como eles não estavam em sala de aula, eu era obrigado a contratar um contrato temporário para suprir esse professor que não estava em sala de aula. Com a volta dos professores, eu vou poder não ter contratos temporários e isso vai me dar uma folga na minha folha de pagamentos grande para mim poder atingir o piso dos professores. Outra ação, nós estamos conversando com o MEC, com o ministro Fernando Haddad, com o FNDE, tá, buscando recursos junto ao governo federal, junto à União, para que eles complementem aqui o piso dos professores. Nós já tivemos algumas reuniões sobre isso, a última inclusive com o ministro, tratando desse assunto, pedindo apoio e pedindo empenho. Nós encaminhamos um documento ao Ministério mostrando nossas dificuldades financeiras e estamos aguardando respostas agora para os próximos dias de que se eles vão conseguir ou não nos dar esse apoio. Enfim, nós temos o compromisso, nós estamos buscando o caminho e nós vamos o mais breve possível pagar o piso aqui em Goiás. Com relação ao pagamento dos professores, é importante reforçar o seguinte, não estava na situação ideal, tá? Porque tradicionalmente todo funcionário público, e os professores a mesma coisa, recebiam 100% do seu salário no último dia do mês, no último dia útil do mês. O que ocorreu? Tá? Como o Estado vive uma dificuldade financeira muito grande, nós estamos pagando 80% no último dia útil e os outros 20%
4, 5 dias úteis depois. Tá? Não existe atraso. Existiria atraso se nós não estivéssemos pagando até o dia 10 do mês seguinte. Então não existe atraso. Mas esse é um assunto que a gente pode dar como liquidado, porque esse mês de julho agora, tá, nós já vamos pagar de forma integral no último dia útil do mês. Então esse mês de julho o professor vai receber o seu salário de forma integral no último dia útil. E esse mês de julho, o professor também teve um benefício a mais, um direito dele que foi cumprido pela secretaria, que era direito, mas que nunca tinha acontecido. Ele saiu de férias já com adiantamento das suas férias. É algo que nunca tinha acontecido no nosso estado, que aconteceu, que mostra o nosso compromisso com os professores. E frente a uma realidade com tantas necessidades, qual seria o desafio principal da educação no estado? Olha, eu costumo falar sempre que a qualidade da nossa educação nunca vai ser superior à qualidade dos nossos professores. Então, o professor é o principal agente para transformar a educação. Ele tem que ser valorizado, ele tem que estar qualificado de forma adequada, ele tem que estar motivado, ele tem que ser melhor reconhecido pela sociedade. Então, o nosso grande desafio aqui é ter essa relação a mais forte possível com o professor, porque ele é o principal agente de mudança de todo esse processo. Existem duas figuras fundamentais na educação. Uma é a principal de todas, é o aluno. E a segunda é quem lida com o aluno direto, que é o professor. Então nós temos um foco muito grande no aluno e no professor. Estamos em momentos de dificuldades financeiras, mas você não tenha dúvida de que nós vamos conseguir contornar as dificuldades e valorizar esse profissional tão importante que é o professor. Tiago, e agora, qual o seu desafio pessoal na função de secretário de Educação? Olha, como eu disse aqui, eu sou responsável hoje com o governador Marconi Perillo pela próxima geração dos goianos. São 600 mil goianos, são 600 mil crianças e jovens que estão nas nossas escolas. Então, a minha meta, o meu desafio principal é dar oportunidade a cada um deles. E não tem nada que dê mais oportunidade a um aluno, a um jovem, do que educação. Então, é oferecer educação de qualidade para todos os goianos. E todos falam que educação tem resultados de longo prazo. Eu discordo dessa tese. Educação tem resultados muito claros de curto prazo. Cada dia, cada aluno, né, cada dia de aula, cada aula que esse aluno tem, pode fazer a diferença na sua vida. Então nós estamos com um foco muito grande no presente, porque esse presente, essa qualidade a ser oferecida no nosso presente, pode mudar o futuro do nosso estado nesse século, nessa era que é a era do conhecimento, a era da educação. E agora, para encerrar a nossa entrevista, gostaríamos que o senhor comentasse a respeito da importância de programas como esse, como Tempo Cultural, para a sociedade em geral. Olha, eu sou parceiro do Tempo Cultural há muito tempo. Eu converso com vocês sempre que tenho oportunidade. E vocês fazem esse trabalho que é necessário, que ao dar oportunidade para que a gente discuta educação, discuta cultura, discuta conhecimento, vocês vão abrindo, a gente vai abrindo a cabeça das pessoas, a consciência de cada um, para pensar mais em educação. Então, a gente falou aqui em mobilizar, em mudar, e é através desse tipo de comunicação, do Tempo Cultural, que nós vamos conseguir fazer isso. Eu tenho certeza que cada um que assiste o programa, que tem acesso ao conteúdo, que passa a entender um pouco mais de educação, por exemplo, passa a ser um líder, alguém engajado para mudar a nossa realidade. Então, o trabalho de vocês é importante, fundamental, e eu fico muito feliz em ser um parceiro do Tempo Cultural já há muito tempo. Muito obrigada por sua atenção, secretário. Valorize seu ambiente com a Rodrigues Forros. Instalação de forros, PVC, isopor e divisórias. Pagamento facilitado, profissionais qualificados e garantia de 5 anos na montagem. Rodrigues Forros. Fone 3271-6426. É isso aí, pessoal. O programa de hoje chegou ao fim, mas ele continua pela internet. Quer saber as novidades do programa, conferir mais sobre educação e cultura no estado ou enviar sugestões?
Acesse tempocultural.com.br. Te vejo sábado que vem. Até lá!